Olá pessoal, hoje é dia 1º de fevereiro, primeiro dia do segundo mês do ano. Estamos nos reunindo para fazer a nossa prometida live das previsões sobre o Brasil e podemos conversar bastante a respeito desse nossa terra querida, porque temos muitos dados, na verdade, que podem nos ajudar a entender melhor, né, o nosso país e a nossa própria participação também nele, por termos nascido aqui, né? Espero que todo mundo esteja bem. E a gente aqui, eu comecei a rir, há pouco começou a chover demais da conta, gente. Eu moro na subida de Petrópolis, eu e Serra, e aí fez um dia lindo, né, com céu azul maravilhoso. Boa noite, e muito quente até, né? E agora, à noite, há 10 minutos atrás, a chuva começou, mas ela já deu até uma melhoradinha. Ó, o Sérgio está pedindo para entrar, um momentinho. Cadê ele? Vai. Tá vindo. Oi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Quanto tempo, hein? Pois é. Uma sala e um corredor nos separa. Então, começo já ou você quer falar alguma coisa? Não, acho que a gente pode ir começando, né? Estamos na hora, já temos um pessoalzinho querido aqui junto com a gente, então acho que dá para começar. Eu só lembrar que amanhã a gente tem meditação às 18 horas, né? Segunda-feira, como sempre, o pessoal compareceu. Então vamos lá, boa noite, pessoal. Primeiramente eu quero agradecer as expressões de carinho que eu recebi essa semana por conta de uma doença, né? Estou tendo ainda uma infecção urinária. Agradeço a vocês aí pela preocupação, pelo carinho. Agradeço a mulher amada aí, incansável. E agradeço a minha doutora, minha querida doutora, minha amada doutora, que certamente está vendo essa live aí. Agradecer pela forte ajuda, grande ajuda. E eu estou bem melhor. Estou bem melhor, mas me cuidando, porque parece uma bobagem, assim, uma infecção urinária, mas se a gente não cuida, a coisa complica. Bem, para quem não me conhece, eu sou Sérgio, meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do grupo Terra de Rodado, aplicativo 639 de relacionamentos. Eu estou na astrologia desde 1981, na medicina tradicional chinesa desde 2000, mas antes disso minha formação foi música, arte, né, composição, da UFRJ do Rio de Janeiro, também literatura, dramaturgia. E é isso, acho que estamos aqui. Lembrando também, as pessoas que não conhecem bem o nosso trabalho, nós temos o Grupo Tornar-se Presente, que é um grupo gratuito, via WhatsApp, de meditação, de compartilhamento de posturas. Essa live, por exemplo, vai para o Grupo Tornar-se Presente. Quem quiser participar, é um trabalho gratuito. Pedir no WhatsApp da Rosa, DDD 21 98505 8500. Nós temos também 2 retiros por ano, às vezes 3, retiros muito tocantes, profundos, né? E quem quiser saber informações, normalmente eles acontecem em junho e outubro, também no WhatsApp da Rosa, DDD 21 98505 8500. Assim como com ela, vocês podem saber também sobre os 5 ritmos, que é um trabalho de movimento, de dança, consciência corporal, e acompanhar, quem quiser, no Instagram, o aplicativo 639, que agora nós agregamos um outro termo, 639 Hz, né? E está sendo explicado as 4 funções do 639 Hz, que na verdade é unir pessoas
de uma forma mais consciente, prazerosa, leve, profunda e consciente. Tá? Falando assim parece tudo muito fácil. Na verdade, tem um belo trabalho. A relação humana é um dos assuntos mais trabalhosos que existe e, ao mesmo tempo, acho que tem a maior recompensa no processo de autoconhecimento. Quando a gente foge de se relacionar profundamente, a gente acaba fugindo da gente mesmo. E aí, Lígia Franklin na parada. Então, boa noite, pessoal. Também quero agradecer porque eu recebi muitas das mensagens de carinho para o Sérgio e isso tudo dá uma sustentação bem forte. Agradecer também a doutora Luana Eppel por toda a dedicação. E quero ver que tem muita gente já que nos conhece, mas a gente precisa fazer a nossa apresentação, porque depois vai lá para o YouTube o Sérgio Seixas e Lígia Franklin, fica aqui no Instagram, então a gente precisa se apresentar, né? Então, boa noite, minha gente, novamente. Eu sou, então, a Lígia Franklin de Oliveira. Sou mãe, sou avó, sou casada com o Sérgio Seixas, né? Sou médica de formação, astróloga, co-criadora da arqueoastrologia com o Sérgio, também taróloga, psicoterapeuta, arteterapeuta, trabalho com medicina chinesa, sou amante da natureza, muito, amante das artes, dos conhecimentos sobre a origem da humanidade e sobre a vida. Sou cofundadora da Terra de Rudá e do 639 APP, que agora 639 YHz. E com quase 73 anos, eu ainda ando indignada e muito disposta a lutar por uma vida mais consciente e, por isso, mais amorosa e justa para todos, né? Além disso, apresentar a nossa querida Terra de Rudá, que é um coletivo que Sérgio Seixas, Rosa Valgode, Regina Clara Palmeira, Mário Fernandes e eu fazemos parte há 17 anos, é muito tempo, com um olhar na psicologia profunda, na espiritualidade livre, meditação, na arqueoastrologia, que é essa astrologia que vai lá nas nossas profundezas e vai além da personalidade. Nós também na Terra de Rudá temos no tarô uma grande inspiração, então nós criamos o tarô de Rudá como um conselheiro da alma para qualquer pessoa que deseja consultá-lo. A gente tem o baralho e o livrinho que acompanha, e trazemos também a arte no nosso trabalho, o corpo em movimento, histórias, mitologias, filosofias, a natureza, tudo o que nos amplia a consciência, nos interessa como caminho de expansão, né, gente? Bom, a gente está se encontrando, é sempre bom lembrar que o ano não começa no dia 1º de janeiro. O ano astrológico, por exemplo, começa no dia 20 de março, vai começar esse ano, geralmente entre 20 e 21. O ano energético, segundo o calendário da luz, que é outra criação da Terra de Rudá, se inicia no solstício de inverno, entre 20 e 21 de junho, no hemisfério sul. Lembrar sempre que 2026 é uma continuação de 2025, que por sua vez foi uma continuação de 2024 e assim por diante. Sempre algo novo acontece, claro, mas, e particularmente esse ano, né, as coisas novas estão pipocando, mas, via de regra, muitos acontecimentos são uma continuidade processual do que já vinha acontecendo nos anos anteriores, por isso não se espantem se às vezes parecer notícia velha repetitiva. Importante lembrar isso. Não se espante se parecer notícia velha, tá? Porque não tenho a ilusão de que o ano, dia 1º de janeiro, é tudo novo. Pois é, antes de começarmos as previsões, faremos algumas considerações importantes. Entendemos que o futuro traz o DNA do passado e da natureza vocacional de quem estamos falando, no caso do Brasil. Dividimos nosso encontro de hoje em 5 partes. Primeira, Brasil, uma vocação.
É importante a gente lembrar disso. Segundo, aviso aos navegantes, uma certa advertência. Terceira parte, uma síntese do ano, como se fosse uma espécie de um spoiler. Né? Quarta etapa, agora sim um detalhamento, com trânsitos, direção simbólica, progressão secundária. E terminamos com 5 perguntas desconfortáveis. No final, abriremos para perguntas. Bem, tenhamos uma bela noite. Então vamos ao Brasil, uma vocação. Então, minha gente, nós trazemos no nosso DNA, fortemente manifestado no mapa astral do Brasil, a excelência da educação, da transmissão do conhecimento, da pluralidade, diversidade, receptividade, potência de miscigenação, o improviso, o jogo de cintura, adaptabilidade, capacidade de conversa e negociação, potência para inventar soluções. E quando a vida aperta, as gambiarras têm o seu valor. A gente sabe disso. Aqui a vida grita para se manter. O corpo, a sensualidade, a irreverência, a nossa natureza exuberante, com os recursos naturais que todo mundo, inclusive, quer, águas, inclusive as águas emocionais que transbordam, os afetos que nos afetam, florestas, sol, vento, terras, fogo, terra, ar e água em abundância, os bichos, as frutas, as cores, os sabores, diversidade, multiplicidade, tudo junto nos caracteriza a alma, o DNA. As artes, uma cultura viva, criativa, celebrativa e brincante. E muito humor, até para sobreviver. A gargalhada e a tristeza. Espiritualidade em cada canto desse país. Misticismo, o povo encantado, entidades das florestas, dos rios e mares, protetoras da nossa saga, apesar do esforço de tantos em não perceber. Bem, do outro lado, um autoabandono, um autoesquecimento, uma certa bipolaridade entre Deus é brasileiro versus síndrome do vira-lata. E seus mimetismos identitários, ou seja, insegurança de seu próprio rosto, ou seja, do nosso próprio rosto. Houve um tempo em que quisemos ser portugueses, franceses, estadunidenses. Queremos ser o outro. Ser brasileiro é para profissional do ramo. Será que poderíamos dizer que, em muitos casos, o sul do Brasil traz um viés mais rígido, o sudeste mais plasticidade no olhar, o centro-oeste algo mais arcaico, mais primevo, quem sabe? O nordeste uma espécie de alumiação da existência e o norte um ancoramento, um lugar de longevas raízes. Se sim, se podemos dizer assim, podemos refletir dessa maneira. Como nos dirigir para esse mosaico de desejos? Um continente de possibilidades e naturezas tão diferentes chamado Brasil. O Brasil é esse celeiro dos desejos e das diferenças. Algumas vezes esse desejo está alinhado com a nossa natureza afetivo-criativa. Outras vezes, com hienas tentando devorar o leão. Flertamos com a síndrome de Estocolmo. Amamos quem nos sequestra. Será que ele, o nosso sequestrador, nos dará casa, comida e roupa lavada? Uma autofagia, uma autodevoração
uma eterna promessa do amanhã, enxugar gelo. O exaustivo trabalho de Sísifo a rolar a pedra que se recusa a obedecê-lo. Lembramos, então, que nós, brasileiros, nos acostumamos, ao longo de muitos anos, ver as peças do tabuleiro serem embaralhadas por forças que acreditamos conhecer, mas que não nos damos conta de verdade. E essas forças geraram uma dívida social enorme, raivas sociais legítimas, reprimidas e acumuladas até hoje ainda sem solução. Nós vivemos uma espécie de cabo de guerra entre muita reclamação e um otimismo adolescente. Entre a síndrome do vira-lata, sem reconhecermos a força, o charme e a inteligência do vira-lata. Mas nós vivemos um tempo das cortinas, pessoal, se rasgarem, para que a gente não deixe de ver. E nunca nós tivemos uma imagem tão triste depois do acontecido com o cachorro orelha, que a gente não pode deixar de falar, pela sincronicidade. A gente está conversando sobre o Brasil e esse acontecimento tão horrível ter se dado, né? Causado por adolescentes, por gente jovem lá no Sul. A situação tão terrivelmente perversa e densa na realidade objetiva da vidinha do orelha. Mas essa situação também é terrivelmente perversa e densa porque se trata da metáfora doída do que nós vivemos enquanto país ao longo dos séculos, do que acontece quando uns aqui dentro ou no mundo lá fora acham que o poder, o valor, a força maior são deles e por isso têm direito de impor sofrimento, dor, restrição, dor, de novo, morte a quem desvalorizam, simplesmente porque querem. Muita coisa nós temos para refletir a partir de agora, muitas mesmo. E a gente veio compartilhar isso com vocês, com muita amorosidade por todos que estão conosco e pelo Brasil. Bom, muitas coisas acontecerão também. Hoje, né, a gente ficou sabendo, e provavelmente muitos de vocês, que uma multidão foi para as ruas de São Paulo, e não só de São Paulo, vários estados do Brasil, para pedir justiça pelo orelha, pelo cachorro orelha. Então, que o sacrifício da orelha desperte num número enorme de brasileiros o senso de justiça por todos os seres, que faz parte do amor e da consciência, quando se tem amor e consciência. Então, temos encarnado a síndrome da menos-valia, mas também Deus é brasileiro. Ele, Deus, ou alguém vai nos salvar. Tenho fé, mas não tenho reflexão. Escolho no impulso do emocionalismo. Daí que inventamos a vida quando tudo falta de um lado. Mas do outro lado, escolhemos quem nos trai. Para nós, o Brasil é uma invenção erótica, potente, viva, criativa, porém, que não sabe, até hoje, sustentar essa verve e, portanto, busca um pai, uma autoridade, uma força armada, alguma milícia que nos dê de bandeja ordem e progresso, em vez de amor e evolução. Então, vemos a bandalheira e a repressão convivendo nos nossos dias. A normalização dos absurdos, seguida logo de entretenimento Big Brother, para aguentar e continuar nos distraindo do que é importante se dar conta. A desresponsabilização crônica sobre o que é público e o que é coletivo. Público, coletivo, do que é privado.
A inflação da cara de pau, cada vez mais inflacionada, para as pessoas se darem bem. Por quê? Porque se ninguém presta, se estou sempre sendo lesado, então vou lesar para me dar bem também. A corrupção e o autoritarismo como faces da mesma moeda. Aliás, moeda desvalorizada, por um alto abandono da nossa alma, plural e singular. Nossa alma naturalmente única. Dito isso, minha gente, aviso aos navegantes. Para os apressados, imediatistas, superficiais, ingênuos, aqueles que trazem esperanças imaturas, para os preguiçosos cognitivos, logo, os que não são chegados a refletir, 2026 será péssimo. Para os fanáticos, ideológicos, para os sanguessugas, aqueles que torcem contra o Brasil ou os que têm somente má fé, ou seja, farinha pouca, meu pirão primeiro. Aos catastrofistas, esse ano será ótimo. Pois é, para aqueles mais conscientes, o sarrafo vai subir de patamar. O salto vai ter que ser maior. Seremos ainda mais desafiados. Um dia teremos que compreender definitivamente as intenções dos patrões de Donald Trump, de Xi Jinping e de Putin, que, aliás, são os mesmos, como também os patrões das grandes corporações transnacionais como BlackRock, Vanguard, State Street, e que hoje me reserva o direito de não pronunciar os seus nomes. Dias atrás eu ouvi a seguinte frase: no final das contas, tudo acaba virando religião. E eu acrescento que na nossa história, do politeísmo para o monoteísmo, nos transformamos em monetismos, ou seja, a monetização da existência, dos afetos, dos instantes extraordinários. Nossas emoções se transformaram em commodities, em ativos. Incrível oportunidade para aqueles que estejam equipados com conhecimento, ética, amor próprio, confiança e entusiasmo. Incrível oportunidade essa que estamos passando este ano para aqueles que estejam equipados com conhecimento, ética, amor próprio, confiança e entusiasmo. A estes serão dados os reinos da boa gestão. Vamos então a uma síntese do ano, pessoal. Olha, nós veremos avanços na produtividade e também bons acordos comerciais para o Brasil. A área de comunicação, cultura, música, cinema e esportes estarão em alta. Uma melhor Copa para o Brasil? Tem possibilidades. Embora essa Copa aconteça num momento de trânsitos do mundo difíceis, principalmente no final da Copa, que vai ser dia 19 de julho, enquanto Júpiter em Leão vai fazer a oposição a Plutão no dia seguinte, em grau exato, no dia 20 de julho. Só que ele fica reverberando dias antes, né? E depois, todo trânsito é assim. Além da sede da Copa, está bem complicado, ocorrendo nos Estados Unidos, Canadá e México, os 3 países que estão vivendo aí uma situação muito bizarra, né? Então, a gente não sabe da Copa. Agora, pode ser. O surf e os esportes aquáticos podem ganhar evidência. Essa é a nossa bipolaridade. Inferioridade versus ego inflado. Bipolaridade política. Mentiras e verdades.
Em síntese, tudo deverá ser intensificado. Nós vamos ver o grande conflito entre a força da vida exuberante que existe em nós e no país e a pulsão de morte e de destruição, esse puxador de tapetes que há em nós há anos. Este ano isso vai ficar muito evidente. Esse é o centro do nosso Dharma. Mas por isso mesmo, gente, não é para ninguém ficar, sabe, assustadíssimo. O que a gente tem que estar consciente. Essa poderosa fricção entre as polaridades poderá nos ampliar a consciência, poderá ampliar a consciência de um número bem maior de brasileiros a respeito de quem de fato somos e o que necessitamos, para a gente se definir. E a gente já sabe, aqui na Terra de Rudá, que a vida funciona desse jeito, pela fricção. Além do mais, os véus vão continuar caindo, as revelações mais inesperadas continuarão acontecendo, o que fortalece nas pessoas se relacionar de uma outra forma consigo e com a vida, né? Para que a gente saia da narcose e da acomodação. Então, pessoal, nós estamos vivendo um ano difícil, sem dúvida, não dá para a gente ser carochinha, mas profundamente terapêutico para o Brasil. E, claro, a gente vai continuar sofrendo, infelizmente, os extremos climáticos, secas e chuvas severas, ventos intensos, incêndios, com as consequências disso tudo, somadas aos descuidos, tanto pessoais quanto de planejamento urbano, civil, os apagões, as quedas das redes, as tecnologias com falhas e muitas mentiras. A saga para se descobrir o que é verdade continua. E a gente já sabe disso. Também a gente sabe que as desgraceiras costumam dar ibope. O nosso objetivo aqui não é ficar falando de tragédias. O nosso objetivo aqui é chamar, quem sabe, o nosso lado poliana, para a gente sentar e olhar no preto e no branco, refletir, pensar, botar o nosso cognitivo enferrujado para funcionar e ver o que está acontecendo de fato. Porque uma coisa é a gente ficar refém das manifestações externas. Outra coisa é a gente perguntar, para que isso? Essa é uma pergunta que Jung fazia com frequência. Para que isso acontece? Se eu fico refém da horizontalidade dos acontecimentos, que horror, que fase boa, que fase ruim, isso não nos ajuda, isso não nos interessa. Se a fase, momentos muito bons que a gente vai falar, também cabe a pergunta, qual o significado disso? Eu também posso desperdiçar? E momentos difíceis, muito difíceis, que o mundo inteiro mal começou a passar, e o Brasil está nessa onda também, não é para a gente ficar com pânico, o pânico não ajuda, o medo não ajuda, o desespero não ajuda, a angústia, nada disso ajuda. A única coisa que ajuda é a consciência. Nem o amor ajuda. Nem o amor ajuda. Porque às vezes a gente chama de amor aquilo que definitivamente não é amor. É um amor muitas vezes discriminatório, essas coisas todas. Então o mais importante, quando a gente se reúne, eu e Lígia fazemos uma pesquisa um pouco mais aprofundada, não é para falar, olha gente, vamos falar de coisas boas, ou então vamos infestar vocês de tragédias, porque isso é o que dá ibope. Não. Vamos refletir sobre o nosso rosto, a nossa identidade, a nossa alma. Por exemplo, me cabe agora falar um pequeno trecho que está marcado para esse ano. Não é privilégio do mundo, não. Isso aparece no Brasil. A gente vai ver, mais na frente eu vou falar do Plutão quadrado Marte. Violência. Insisto, ali já lembrou muito bem, que sempre vai aparecer notícia velha. Notícia velha é quando a gente está andando numa esteira, a gente anda horas e horas e horas e horas, quando vê está no mesmo lugar. A gente chama isso de autofagia, ou autoabandono, ou autoesquecimento. Né? Então, é importante a gente acordar para isso, que a gente pensa que nós somos realmente merecedores de coisas lindas, incríveis, mas isso é um golpe de sorte. Não,
nunca foi. Então, um trabalho consciente. Então, violência é uma palavra na pauta. Purgação. Reparem, o que eu chamo de purgação é a fricção entre, de um lado, a potência anímica do Brasil, a potência da alma do Brasil, e do outro lado, as sabotagens da elite financeira centrada no seu umbigo narcísico. Eu queria que por um instante vocês pudessem tirar alguns times de futebol ideológicos, pudessem abrir a mente e ver o óbvio, ver o simples, ver o honesto, que é o seguinte: a potência da nossa alma, descrita muitas vezes pela gente, e hoje de novo, através da Carta Natal do Brasil, e do outro lado, as sabotagens da elite financeira centrada no seu umbigo narcísico, onde o lucro é a montanha a ser escalada. Eu não estou sendo nenhum revolucionário, nenhum esquerdista, nada disso. Eu estou sendo apenas um analista. Apenas um analista. Para quem tem olhos e que observa. Outra palavra importante no mundo e no Brasil é a palavra caos. Para quem lembra da previsão do ano passado, 2025, o tema era caos. E o tema continua. O Dharma do Brasil, a missão, o propósito do Brasil, sendo drenado pelo dinheiro fácil, pela financiarização das forças de trabalho, receita menor do que despesas. Isso é uma coisa crônica, entra governo e sai governo, a gente não consegue equilibrar essa balança fiscal, a gente gasta mais do que consegue guardar. Política fiscal de um lado versus política monetária. Essa é uma saga antiga que continua e não sei até quando isso vai mudar. Não sei quando isso vai mudar. Então, antes de até continuar falando de previsões, assim, eu queria só reforçar que essa sabotagem da elite financeira autocentrada, mundial e dentro do Brasil, acontece desde sempre. E essa intensidade é que nesse momento vai ficar cada vez maior, porque aí ela se torna uma oportunidade, na verdade, da gente sair da anestesia, porque se sempre houve, é porque teve uma parte do Brasil que permitiu isso, que aceitou isso, e permitiu isso e aceitou isso pelo esse lado. De um lado se sentir inferior mesmo que não diga isso, e daqui a pouco, ao mesmo tempo, se sentir de algum jeito protegido por alguma coisa e pronto. Então, a gente está vivendo esse processo, é importante a gente saber disso, que esse ano tão desafiador é um ano terapêutico, no sentido da gente avançar na cura daquilo que nos impede de sermos essa potência linda que nós temos. Está lá no nosso mapa, exuberante para a gente ver. Agora, então, exatamente por isso, nós devemos ter infiltração no sistema político e eleitoral, que já tivemos outras vezes, e esse ano também terá, né? São práticas comuns e recorrentes desde sempre, determinando essa nossa autodevoração, ou tentando determinar a nossa autodevoração, a nossa autofagia. Gente, de longa data, nós elegemos a condição do trabalho de Sísifo, que o Sérgio citou antes, que é um mito grego, que é aquele que empurra a pedra morro acima, um morro dificílimo, então nós empurramos a pedra pesadíssima até lá em cima, e quando a gente chega lá no alto da montanha, a gente deixa a pedra rolar tudo abaixo e começa tudo de novo. Tá? E por que isso? Em grande parte, porque por essa bipolaridade que a gente comentou antes, né, nós elegemos quem nos representa e nos lesa ao mesmo tempo. A gente faz isso há séculos. Agora, apesar disso tudo, como eu já disse, nós teremos sim, nesse ano, a grande possibilidade de transformações de consciência, porque núcleos fortes, grupos de pessoas mais conscientes e com responsabilidade coletiva, social, espiritual, devem surgir, se organizar, independente de partido, não estou falando de partido,
Estou falando de movimentos de pessoas que devem se organizar, surgir mais e mais e crescer. Assim como nos nossos trânsitos falam de novos líderes corajosos, realmente inspiradores, de novas posturas e ideias de governanças para o Brasil, mais adequadas, também devem emergir e se apresentar. Gente, o trabalho, a produtividade devem dar um passo à frente. Mais empregos em melhores condições, para a euforia de alguns e ódios de quem torce contra, a gente sabe. Essa semana mesmo, nós tivemos a notícia de um aumento expressivo do número de empregos. E apesar dos reveses econômicos desafiadores, que são decorrentes dos crimes financeiros e das dívidas, né, que a gente vem acumulando. Tanto que, nessa semana, também veio a notícia que a dívida bruta do setor público, que é uma coisa importantíssima, essa dívida subiu em todo 2025, avançando para 78,7% do PIB. E isso tem uma influência difícil para a economia. Temos que lidar com isso. Violência na política, no judiciário, situações que envolvem religiões, o sistema financeiro, tudo o que é notícia velha, né? Como a gente falou. Porém, com mais escândalos ainda, como a gente acaba de ver aí o Banco Master e tudo mais, e tantas outras coisas, ainda envolvendo essas 4 áreas brasileiras: política, judiciário, religião e sistema financeiro. Se trata, minha gente, de uma crise ética. Logo, devemos ter eleições num clima muito complexo e tóxico. O segundo turno deve ser muito difícil. E claro que as questões internacionais desafiadoras demais vamos atravessar o ano todo, exigindo bom senso, coragem e compromisso com o Brasil por parte dos governantes e participação popular sustentadora. Apoiamos isso, não queremos aquilo, de todas as maneiras que é possível acontecer. Enfim. Bem, agora sim um detalhamento maior. A arqueoastrologia, ela trabalha com dominantes da carta natal. Portanto, nós escolhemos alguns aspectos prioritários. Lembrando que o Brasil, ao nosso ver, meu e de Lígia, é virgem, 7 de setembro, com ascendente peixes, independência em torno das 17 horas, final da tarde, lua em gêmeos e meio de céu em sagitário. É bom lembrar que para muitos o Brasil é ascendente aquário, tá? Para nós não. Ascendente peixe, nós estamos há anos trabalhando com essa informação e é impressionante o nível de convergência de acontecimentos com esse mapa. Antes de mais nada, é importante lembrarmos que desde 2014, nós brasileiros viemos passando por Marte progredido, em cima do Sol progredido e conjunção a Plutão progredido. Marte progredido, conjunção Sol progredido e conjunção Plutão na progressão na carta natal do Brasil. De 2014 a 2030. Acho que eu falei mal, deixa eu ver se eu falo melhorzinho. Fala de novo. Marte na progressão, conjunção Sol, não do Brasil, mas o Sol progredido. E conjunção ao Plutão na carta natal. Então, o Marte na progressão ficou e continua em cima do Plutão na carta natal, desde 2014 até 2030, sendo que a gente chegou a grau exato e depois vai afrouxando, mas uma certa atmosfera continua, não é assim só no grau exato. Ou seja, só aí eu estou contabilizando 16 anos de uma força extremamente agressiva, que é o Marte em cima do Sol progredido e o Marte em cima do Plutão na carta natal. Ou seja, não é pouca coisa. Isso tudo em Áries. Isso tudo na casa 2 do Brasil, que é uma casa ligada a finanças, a grana, dinheiro, a valor.
Isso significa o Brasil sob intenso ataque de elites financeiras contra o Brasil. Facções do dinheiro fácil contra o Brasil. Uma vez que envolve a casa 2 do mapa do Brasil no signo de Áries, como também a ação militar devido a Marte, o deus da guerra, ficar em cima de Plutão na carta natal. Bem, aliás, é o mesmo que aconteceu recentemente no céu, né? O Marte em cima do Plutão e do Sol em conjunção, só aqui em Aquário. Hoje mesmo nós temos um estélio, continuamos com o estélio em Aquário, né? Marte, Plutão, Sol, Mercúrio e Vênus, onde essa junção de Marte, Plutão e Sol também guarda uma certa proximidade. E me pergunto, nossa, o que será? Por que será que isso acontece? Eu estou falando dessa conjunção de 2014 até 2030, quando a gente está agora vivendo um trânsito também só aqui em Aquário, não em Áries. A nossa natureza fruitiva, a nossa natureza de usufruto, tem sido esmagada por predações financeiras que procuram alterar nosso DNA produtivo celebrativo. Nosso DNA produtivo celebrativo para comportamentos de escravidão e barbáries ideológicas que nos dispersam e interditam nosso gozo existencial latino. Essas palavras são usadas com muita agudeza, focada no mapa do Brasil, na alma do Brasil, no DNA do Brasil. Tá? Como encontrar um campo amoroso entre nós, europeus, nós, africanos, nós, indígenas, nós, mouros, nós, cowboys de um velho oeste que ainda vivem em nós da periferia, do campo, das metrópoles, das quebradas, nesse enorme continente chamado Brasil. Como encontrar esse campo amoroso entre nós? Pois é. Bem, vamos em frente. Bem, Netuno fazendo conjunção com Plutão, já está fazendo essa conjunção e fica mais 1 ano e meio, mais ou menos. Lembrar, né, que esses trânsitos eles ativam na nossa psique, na psique de todos os brasileiros, certas forças. Então, Netuno, conjunção Plutão, nos dá acesso ao mundo inconsciente do Brasil, ao mundo de Hades, o deus dos ínferos, lá das profundezas. Então, se de lá podem emergir tesouros escondidos, também forças caóticas e destrutivas emergindo da luta entre empoderar o plural que nós somos, essa diversidade que a gente comentou antes, o plural, ou destituir o plural para manter a versão única da realidade. Sabe? O que a gente já conhece, só nós temos a verdade, Deus está conosco e sabemos o que deve ser feito, e somos os maiores, né? Isso, ao longo do ano, continua. Logo, nós devemos viver mais situações nebulosas, muito mentirosas, para, inclusive, gerar medo de perda, medo da escassez, egocentrismo, porque com medo a gente quer defender o nosso, para criar o caos mesmo, gente. Investindo em impedir as transformações necessárias que a gente precisa fazer esse ano. Utilizando-se dos velhos argumentos morais, religiosos e crenças espirituais, que são a sombra de Netuno, sabe? Mas com toda a agressividade e cara de pau. Netuno está em Áries agora. Essa agressividade. O reino das manipulações mediadas por forças estrangeiras internas, agravadas agora pelos recursos da IA, estão a serviço dessas forças. Plutão é o regente da 9ª casa do Brasil e essa conjunção vai se somar às expressões da Lua progredida que está em Escorpião nessa mesma 9ª casa, que eu vou falar mais à frente, porque essas forças, na verdade, se fortalecem uma à outra. Bom, nós vemos que há uma poderosa redundância energética na direção de certas experiências, de experiências de transformação. Plutão é isso também.
Então, teremos também Saturno fazendo conjunção com Plutão em fevereiro. Fica em fevereiro. E também afeta essa casa 9. Trata-se da precipitação de acontecimentos que oportunizam a purgação, a queima kármica do Brasil, através dessa fricção entre essa nossa potência anímica da alma do Brasil versus a sabotagem das facções do capital, do poder da grana e das suas consequências nefastas. Consequências essas que são a nossa grande desigualdade social, econômica, educacional, desigualdade de qualidade de vida, mas que grande parte da população naturaliza. Sempre se aceitou e se aceita que é assim mesmo. Nós vivemos a negação de que uma enorme parte da nossa gente passa a vida toda na total insegurança sobre a sua sobrevivência a cada dia, por diferentes motivos. E todo dia. E se a gente naturaliza, é normal, é assim, nós ficamos insensíveis a isso. Então, Saturno e Plutão chegam dizendo, não, chega, olha isso aí, porque emergem coisas. E é claro que as coisas não vão se resolver num piscar, claro. Mas Saturno, minha gente, também é a força do limite, acabou, aqui é o fim, e Plutão é o curador, é a força de regeneração. Claro que desde que se assuma a responsabilidade individual de não normalizar mais dentro de nós esse tipo de coisa, porque é isso que vai criando uma outra consciência. E aprendermos a cobrar criativamente, o que é um dos nossos talentos brasileiros, a criatividade dos que dirigem, para que essa situação vá sendo revertida. E não a gente achar que a gente não tem potência para isso, não tem nada a ver com isso, e é normal. Sempre foi assim. Então, nós estamos com a Lua na direção simbólica, conjunção Netuno, nos próximos 3 anos. Não é a Lua na progressão. E a Lua na progressão se encontra em Escorpião e a Lua na direção simbólica se encontra no início de Capricórnio. Então, a Lua na direção simbólica está em cima do Netuno por 3 anos, a partir de fevereiro. Então, psique, subjetivo, águas, emoções, sentimentos, extravasamentos, as águas, os prantos. Mas vamos lá, novamente ele, o caos, que continuará tentando mudar as regras do jogo democrático. Mentiras, ilusões, falcatruas, me engana que eu gosto. Depressões, insisto, Lua em cima do Netuno na direção simbólica. Depressões, saúde mental sob risco, saúde física vulnerável, ambas vulneráveis aos burnouts. A palavra burnout continua muito agudamente na pauta, vem através de agendas inumanas, possibilidade de epidemias, de um quadro viral acentuado, doenças respiratórias, infecto-contagiosas, como também forças espirituais abastecendo a psique coletiva, como também forças espirituais altivas abastecendo a psique coletiva com o maná do espírito. Sensibilidade e imaginação à flor da pele. Olha só, para o brasileiro. Um bom momento para a nossa boa loucura, que na verdade é prima de primeiro grau do nosso estelionato identitário. A nossa boa loucura, às vezes, ela é prima de primeiro grau daquilo que chamamos de um certo estelionato identitário. Tráfico de drogas e os ilícitos operando cada vez mais escancaradamente. Instabilidade emocional e institucional é um tema recorrente. Momento propício para sermos atacados com falsas notícias e infiltrações de forças deletérias à nossa natureza. A palavra crise continuará sendo pronunciada por pessoas que não a veem como sinônimo de oportunidade, e sim de quanto pior
melhor. As águas revoltas da psique coletiva, as águas revoltas dos céus, cairão sobre nossas cabeças pouco comprometidas com o futuro. Enquanto pronuncio essas palavras, aqui vivemos torrencialmente uma tempestade com trovões e relâmpagos, pedindo aos mestres que não falte luz nem internet. O céu está caindo na terra. Então, só rapidinho, antes de continuar, Andréia, a lua sim fala do povo. E Ana, tudo vindo à tona de verdade. Mas se não vier à tona, é que nem aquela velha história, né? Para a gente curar um furúnculo, tem que espremer para sair o pus. Não tem jeito. Então, Saturno e Netuno, minha gente, fazem conjunção com a casa 2 do Brasil. E fica mais forte nos próximos 2 anos. A gente tem 2 anos disso bem forte. É muito importante. Então, Saturno e Netuno, entrando na casa 2 do Brasil, já chega perguntando. E a gente precisa se dar conta, então, porque a pergunta é dirigida para todo brasileiro. Afinal, qual o verdadeiro valor que damos a nós brasileiros mesmo? Que recursos nos caracterizam, para que a gente tenha consciência deles? A que nós damos valor nessa vida? O que realmente importa para mim, para nós? Podem emergir também forças e recursos inimagináveis para a realização dos sonhos, dos desejos, projetos antigos que deixamos para lá, mas que são importantes, no nível pessoal, no nível coletivo. Deve acontecer uma reestruturação para dar conta do binômio política fiscal versus política monetária. Isso é, segurar ou soltar a grana pública do povo. É a relação crônica entre receita e despesa por uso indevido ou roubalheira. Isso vai ter que ser revisto, rearrumado, porque vai ter uma pressão enorme para isso. Eu acho que a gente vai ter também um grande investimento de certos grupos políticos para a situação econômica ficar bem difícil. E as manipulações para isso acontecer. É importante a gente se dar conta disso, senão a gente fica culpando quem não é o culpado, né? Em vez de pressionar das maneiras possíveis quem deve ser pressionado. Né? E esses grupos se beneficiam, obviamente, com isso, e não se importam a mínimo com as consequências. No entanto, algumas barreiras econômicas podem cair. E acho que um novo sistema econômico começa a ser desenhado, derrubando os alicerces do antigo, embora ainda em processo de definição. Não vai ter, mudou tudo. Não, né? A gente vê esse trânsito acontecendo aí, ficando forte por 2 anos. Então, né? E ao mesmo tempo, esse novo sistema sofrendo fortes retaliações. Por isso, as instabilidades econômicas permanecem e podem até se agravar como retaliação. Então, no nível pessoal, cuidar bem da economia doméstica, viu, pessoal? Né? Quem faz boa gestão não se complica. Vão aumentar nossas negociações, provavelmente, em moedas diferentes do dólar, o que torna os atuais líderes norte-americanos mais perigosos, porque cada vez que, né, eles retaliam mais por conta disso, que não querem perder a hegemonia do dólar. E é provável que o nosso PIB caia um pouco em relação ao ano passado. Tudo isso, né, Saturno e Netuno na 2, tá, gente? Pois é, Saturno, conjunção Netuno em Áries, na casa 2 do Brasil, uma espécie de recessão econômica silenciosa, mascarada por números favoráveis. Então, meio caótico, informações sobre avanço econômico, recessão, uma coisa um pouco confusa nessa conjunção. Um novo ciclo da nossa economia chegou. É importante deixar claro que nossas vidas passarão por uma transformação inimaginável. Estamos nos despedindo de um velho mundo ocidental, de uma velha economia e política, e acompanhando a ascensão
demonstrada inclusive pela astrologia de uma Eurásia que não se pauta por uma economia financiarizada, tampouco por uma expectativa de lucros imediatos, quando a bolha ocidental estourar. Quando a bolha ocidental estourar. Nos sentiremos órfãos e buscaremos valores que abasteçam verdadeiramente nossas vidas reais e não tão somente virtuais. O mau uso da virtualidade nos trará problemas existenciais que nossa imaturidade emocional não consegue aferir. Ninguém sabe ao certo para onde estamos indo. Especulamos que o controle da população via digital é algo que está na pauta. A gente tem certeza absoluta de que é um novo ciclo, é um certo reset, é um certo novo começo de todas as áreas, né? E fica difícil a gente fazer um exercício de futurologia, mas cada um também, com a sua própria intuição, com a sua própria interioridade, pode perceber que aquele velho mundo está caindo, está sendo derrubado por um Plutão em Aquário, por um Urano em Gêmeos, por uma conjunção Saturno-Netuno em Áries. Bem, agora eu falo do Urano entrando na casa 4, na conjunção do fundo do céu, forte em 2026 e suaviza nos próximos 7 anos na casa 4. Esse Urano vai ficar 7 anos na casa 4, mas ele é forte em 2026. Ou seja, esse Urano entrando no fundo do céu, o Brasil parece mais exposto, mais aberto, mas quem sabe arreganhado, disponível às mudanças ou, quem sabe, a ser mudado. Infiltração de agentes ideologicamente alinhados com o Império Americano, né? Que, na verdade, segundo a astrologia, está em seus estertores. Coisa que acontece desde sempre, especialmente em anos de eleição. Para os Estados Unidos deixarem de possuir as nossas riquezas é inadmissível, é impensável. É necessário que continuem tendo controle sobre nós, brasileiros, e ainda aumente esse controle, se possível, para eles. Ou seja, o tema continua o tema da soberania. Quando Urano entra na casa 4, o tema da soberania é fundamental. Ou seja, a possibilidade óbvia do povo nas ruas, insurgências, repressão, também tragédias climáticas, Urano na 4. Uma vez que Urano rege também as tempestades e alterações climáticas, aqui ligadas a tempestades que podem comprometer uma parte da agricultura. Imigrantes entrando por nossas fronteiras, tentando sobreviver ao caos de seus países da América Latina, lembrando que a América Latina está sob forte ataque, previsível, refugiados do caos, chamamos assim. Fala-se também de refugiados climáticos, mas nesse caso aqui ainda não chegamos a tanto. Eu acho mais que os refugiados do caos, saindo de um país para outro, tentando buscar algum alento. Moradias muito mais caras, insegurança de território, ou seja, temos aí tempos de uma ansiedade territorial. Então, vamos falar um pouquinho da Lua progredida em Escorpião, que vai ficar mais 10 meses para frente, mas já está há 20 meses para trás. Então, a gente está dando literalmente uma continuidade. Então, uma Lua em Escorpião é um tempo de exorcismos emocionais. A Lua fala do nosso corpo emocional, da nossa alma. Escorpião, da transformação lá nas profundezas. Então, catarses, agressividades e instintualidades destrutivas se mostrando, vindo à tona, como a Ana falou, para a gente poder mudar e transformar. E a gente já está vendo isso acontecer, né? Já está há 20 meses, assim. Bom, podemos viver despedidas de referências coletivas e líderes importantes, a gente também já veio vivendo, né? E isso deve continuar. E também continuaremos vivendo a tal purgação jurídica, digamos assim, surgindo outras tentativas simbólicas ou mesmo objetivas da destruição da lei,
e da ordem constitucional. Só que essas tentativas propiciam mudança de comportamento e de aplicação da justiça no país. Uma mudança para se fazer coisas em termos de justiça que nunca existiram antes na nossa história, mas que ainda estão em aperfeiçoamento. Né? A gente está todo num momento entre, deu para notar, né? Tudo acontecendo e não acabar. Então, devem surgir novas leis, regulamentações, condenações por crimes diversos devem mudar, né? E o que a gente vai sentir é o emergir dessas situações ficcionais que envolvem a realização do propósito do Brasil, envolvem a justiça, as leis, a política e a ética, como a gente já falou antes, as relações internacionais mudando profundamente, o desenvolvimento de conhecimentos também, e também situações que envolvam religiões e espiritualidade. Vemos tudo isso provocando crise, gente, deflagradoras de transformações profundas, em todos esses assuntos que pertencem à Casa 9 do Brasil, porque a Lua Escorpião está lá. E que, claro, se somam as energias de Netuno e Saturno, conjunção com Plutão, né? Plutão rege essa Casa 9, que é em Escorpião, né? Então fazem conjunção com Plutão da Carta do Brasil, que eu me referi antes, lá no início da nossa conversa. Lógico que é um processo difícil, sim. Mas, provavelmente permeado, minha gente, por muita hipocrisia, que a gente já conhece, grandes traições, inclusive, entre os protagonistas ali do poder. Porém, esse é o lento processo de enfiar a estaca no coração dos vampiros que nos sugam desde a descoberta do Brasil e que tanto necessitamos. A gente não pode esquecer disso, tá? Porque, a metáfora é essa, enfiar a estaca no coração do vampiro. Mas aí a gente tem que chegar perto do vampiro, ver o vampiro, conhecer o vampiro. Bom, mas agora eu também quero falar de alguma coisa que pode nos animar verdadeiramente, diretamente. Nós também teremos a Lua progredida, ela vai sair de Escorpião e ela vai entrar em Sagitário, dia 14 de novembro de 2026, onde ela vai ficar mais 30 meses em Sagitário. E isso significa uma energia com um rumo mais afirmativo, mais autoconfiante, o Brasil confiando mais em si mesmo, que vai se apresentar a partir desse período. Lideranças diplomáticas expressivas conseguindo negociar coisas positivas para o Brasil, desenvolvimento de conhecimentos e da nossa educação, porque nós somos um país, escola, digamos assim, na nossa alma, que a gente até hoje tem uma educação precária. E essa mudança aí da Lua em Sagitário deve favorecer isso. O Brasil sobrevivendo a essa purgação daquelas emoções bestiais, de barbáries infanto-ideológicas, completamente imaturas, né? Algo pode se abrir bastante próspero, minha gente, forte, conectado com o nosso propósito. Para a consciência dos brasileiros que aprenderam a torcer mais do que a pensar, pode vir alguma coisa mais confiante. Mas também para expandir e alegrar mais a consciência de quem trabalha já há tempo, se elabora. Então, a gente pode olhar e ver coisas acontecendo que ampliem o diálogo do Brasil e dentro de nós mesmos aqui, e em diálogo com alguns lugares do mundo de maneira muito próspera. Sagitário, Lua em Sagitário, a Lua passa, ela fertiliza aquela cara. Bem, o Mercúrio, na direção simbólica, trígono Vênus, Natal, mais um ano e meio à frente. Novas formas de afeto, identidade de gênero ainda mais visível ao conservadorismo, né? Provocando o conservadorismo, incitando, né? Mexendo. A arte em evidência. Esse é um ano que tem tudo para ser auspicioso para a arte. A arte em evidência
trocas, acesso a recursos naturais e financeiros, comercialização desses recursos, bem positivo, um bom momento para reforçarmos alianças que nos fortaleçam nas relações com parceiros do outro lado do mundo. Esse Oriente tão demonizado ao longo de anos e anos. Isso foi uma síntese de Mercúrio na direção simbólica, formando 120 graus com a Vênus natal, mais um ano e meio à frente. Um belo período. Assim como nós temos também a Vênus, também, agora na progressão, Trígono Netuno natal, 2 anos à frente. Um bom momento da cultura, da música, do cinema, da arte como um todo, do audiovisual, uma resistência à cultura financeirizada, ou seja, a cultura popular, cultura simples e possível, genial. Algo sensível e profundo em meio à violência e predação do nosso cognitivo fruitivo. Nós, no mundo e no Brasil, estamos vivendo um declínio da nossa fruição cognitiva, do nosso usufruto cognitivo. Já foi mais fácil entender uma obra de arte, já foi mais fácil entender um quadro, uma instalação, uma performance, já foi mais fácil entender uma peça de teatro, já foi mais fácil entender um cinema, uma música. Uma letra de música uma mais letra de profunda. música. Pois é, hoje parece que você tem que desenhar. Ivo viu a uva, né? Porque isso eu particularmente acho muito triste isso, mas nós temos no mapa natal uma Vênus em Leão na casa 6, um ascendente Peixes, um Júpiter do lado da Lua. Ou seja, é difícil tirar a nossa imaginação, a nossa sensibilidade, a nossa criatividade, a nossa genialidade. Entendeu? O povinho nosso já nasce atavicamente, teluricamente, com essas forças da natureza. Esses Iemanjás dentro essas Iemanjás dentro da gente, Oxós, enfim, fazendo com que a gente possa criar, dançar, pular e sermos felizes, né? Então, a nossa inteligência cultural necessita de uma boa oxigenação. E por incrível que pareça, talvez muitos jovens realmente não vão lembrar, mas eu me lembro que na época pesada da ditadura, tivemos momentos difíceis onde grandes artistas conseguiram fazer uma obra de peso, de frente, né? E nós estamos precisando desses artistas que possam, através da arte, colocar nessa arena friccional um pouco desse nosso DNA genial, criativo, irreverente, também progressista, também conservador. É bom que se deixe claro que conservar e transformar é tudo de bom. É absolutamente tudo de bom. Aliás, o tema da semana da meditação que Lígia abordou belamente é criar, conservar e transformar. É a Trimurti, né? Brahma, Vishnu e Shiva. Então, esse é um belíssimo momento da gente potencializar essas forças atávicas da alma brasileira, essas forças criativas e, eu diria, insubmissas ao tico e teco de inteligências assim comprometidas. Então, lembrei agora, essa Vênus progredida Trígono Netuno, claro que ela é, né, por muito mais tempo, mas Vênus, o feminino, tendo uma relação tão bonita com Netuno, né, a força dos oceanos e dos mares, e amanhã, dia de Iemanjá, estamos conversando aqui, né? Bom, teremos ainda Plutão no trânsito no céu, fazendo o trígono, que é uma relação de fluidez, com o Júpiter da carta natal, no final de março, e depois 2 anos e meio para frente, depois de março. É um trânsito importante, né?
que fala para nós, ou expressa, ou ativa, uma força do Dharma do Brasil operando. A gente sabe, claro, quanto mais luz, mais sombra, daí o surgimento de tantos obstáculos, mas esse trânsito é muito potente, né? E a gente, então, precisa saber também que se trata desse momento singular, de nós percebermos mais e mais quem é quem. De surgirem transformações, esse trânsito estimula, favorece as transformações positivas naquelas áreas da justiça, da educação, dos conhecimentos, do comércio, das relações exteriores e dos esportes. Esse trânsito realmente fortalece. Então, estaremos no meio do caos, né, de certa forma. Porém, tendo também o auxílio luxuoso energético do curador Plutão em Trígono, que como um cirurgião preciso vai nos ajudar para irmos transformando o que é adoecido, estagnado no nosso Brasil e avançarmos nessa autorrealização brasileira. A gente, claro que não vai completar o que a gente quer tanto ver acontecer esse ano, mas a gente vai poder sentir, sim, no meio desse caos, que algo caminha. Também sempre a partir da nossa determinação, da nossa lucidez cultivada individualmente, né, para que ela reverbere no coletivo. Esse Plutão, Trígono Júpiter, portanto, minha gente, nos assinala efetivamente a força de um ancoramento maior do nosso Dharma presente, no nosso rumo não autofágico, no nosso rumo expansivo. Temos Netuno Trigo no meio do céu, 2 anos à frente. Belíssimo, belíssimo. É uma forte proteção espiritual. A natureza tem forças reguladoras que fogem à compreensão humana mediana. A natureza tem forças reguladoras que fogem à compreensão humana mediana. Forças luminosas, invisíveis, operando. Universo psi, trazendo mais consciência, expressão da subjetividade brasileira. De novo, o audiovisual em alta. O xamanismo. As psicoterapias que vão além do verbal, ganhando mais campo de ação. Um belo período para o Brasil valorizar sua potência mágica, imaginativa. Não somos tão racionais como gostaríamos. A gestão do Brasil não passa por um modelo importado de culturas primeiro-mundistas. Tempo de valorizarmos nossa imaginação absurda de tão grande. Netuno, Trígono, meio do céu, 2 anos à frente. E temos ainda a Vênus progredida, fazendo o trígono com Urano, de julho, 2 anos para frente. A Vênus progredida, trígono Urano. Aqui nessa progressão, minha gente, as tecnologias ficam a serviço da expansão da consciência, logo do amor, menos envolvido. Nem tudo nas redes sociais são mentiras, controles e interesses financeiros apenas. Olha nós aqui conversando tudo isso, né, podendo bater esse papo e compartilhar todas essas coisas e tantas outras, né, o tempo todo. E a gente também, eu aprendo, e o Sérgio também, tanta coisa dentro das redes mesmo, né? Bom, então nós teremos esse trânsito de fluidez, é um trígono, muito mais coisas luminosas e criativas, tecnológicas a serviço da vida surgindo por aqui. O afeto nas redes deve criar egrégoras cada vez mais transformadoras a despeito do que pode estar acontecendo de barbaridade. Mas a troca de afeto, independente das situações sombrias do mundo. Esse trânsito nos fala do amor aqui e se libertando de preconceitos cada vez mais, rompendo com os conservadorismos estéreis. Novamente a arte, se inovando a ela mesma e a nós, porque a arte tem essa função de nos renovar, surpreendendo em ocupar mais e mais o seu papel libertário e inspirador. A arte brasileira, novamente esse tema.
e vozes femininas tendem a ganhar força inovadora e libertária, claro que a despeito da insistência agressiva do machismo que continua, né? Mas podemos ver essas vozes femininas mais potentes, mais fortes se manifestando. Agora eu quero falar de um trânsito, talvez o mais difícil de todos. Como é você? Eu acho que a gente tem dois trânsitos bem difíceis, que é essa conjunção Saturno-Netuno em Áries em cima do Plutão, que já foi falado, e o Plutão no trânsito quadratura Marte. Tem mais 2 anos à frente. Momento crucial, bem difícil. Violência física, moral, violência religiosa, intelectual, violência ideológica, judicial, mortes, atentados, ataques vindos do exterior, mais ataques à justiça, as religiões expostas em seus descasos com a figura de Cristo. Jesus continuará sendo usado e predado por materialistas da fé. No mapa astral do Brasil, a casa 9 e a casa 2 dialogam. Marte em Escorpião. Máscaras serão arrancadas, um ano de feridas expostas, momento crítico. O que virá depois deverá ser um novo começo. É possível que a polarização política chegue a seu último pico. É possível que a polarização política chegue a seu último pico. Nos próximos anos, essa polarização entra num estágio de cansaço, que começou em 2014, vem se agudizando e até 2030 vem se arrefecendo. Bom, aí também me coube falar de um trânsito desafiador, bastante. Saturno faz quadratura com Netuno e com Urano. Ocorre em março desse ano e reverbera essa atmosfera, né, dessa quadratura ao longo de 2026 inteiro, gente. Bom, esse é um trânsito que reforça a possibilidade de extremos climáticos, as ressacas destrutivas, as enchentes, as secas, os desmoronamentos, os ventos, os raios, né? Muitas situações do passado não resolvidas vêm cobrar, né, o débito que nós temos, e aí essas questões climáticas têm consequências muito piores. Também esse trânsito fala de obstáculos de diferentes maneiras, sendo intencionalmente infiltrados esses obstáculos para gerar a nossa contenção e nos paralisar. Nós devemos ter problemas em relação às nossas divisas marítimas, é bem possível. Águas e usinas hidroelétricas, questões relativas à Amazônia, terras raras. Novamente o tema dos problemas tecnológicos, das redes, até infiltrados, causando, consequências difíceis, prejudicando até os processos administrativos internos e que impactam a vida das pessoas. Podemos ainda, com esse trânsito, ter dificuldades ou conflitos que envolvem militares, polícias, milícias. E, nesse trânsito também, ele impacta o tema religioso de novo, que o Sérgio acabou de falar, eu já tinha falado. Então, essas questões religiosas estão muito presentes. Netuno e Urano regem experiências ligadas ao amor universal e à consciência, nós sabemos também, no seu aspecto luminoso. Então, essas experiências do amor universal e consciência podem ser confrontadas pelos poderes antigos, coisas do tipo das que aconteceram com o padre Júlio Lancelotti lá em São Paulo, que sofreu e sofre uma perseguição absurda, podem acontecer coisas semelhantes dessa mesma ordem. Enfim. Bom, além disso, Netuno no céu faz quadratura com Netuno e com Urano também, o Netuno e Urano do Brasil, também a partir de março, abril, respectivamente, por 2 anos na frente.
Bom, a gente está percebendo que o mês de março tende a ser complexo, né, gente? Agora que também existem eventos astrológicos outros importantes em março. Mas essa quadratura que eu falei agora, que envolve Netuno e Urano, dura 2 anos, como disse. Então eu vou ter que ser repetitivo, né? Essa quadratura fala do caos social querendo se estabelecer, da ação de segmentos ideológicos manipulados em nome, tentando virar a mesa, as mentiras cada vez mais descaradas e absurdas, né? Aqueles dramas que são puro teatro, para alguém levar vantagem. Tudo isso sinaliza quão profundos são as transformações que nós precisamos viver. Por isso, as provas são tão difíceis. Podemos ter muitos desafios com a saúde, como o Sérgio já trouxe também, com outro trânsito, de contaminações, doenças infecto-contagiosas, água, intoxicações de alimento, intoxicações por medicamento. A gente tem que tomar cuidado, porque podem ficar muito frequentes. Ataques espirituais, então a gente precisa se cuidar espiritualmente também. Além dos crimes, das drogas, do alcoolismo, coisas, inclusive, que atraem mais a espiritualidade sombria. E aqui nós também vemos a saúde mental sob ataque. Logo, minha gente, cuidar-se muito psicologicamente, para nós não nos contaminarmos com as instabilidades e as loucuras alheias, porque a porta do sanatório geral vai estar mais aberta ainda do que já estava. Agora, quem está bem consciente de si e se trabalha, nunca é arrastado pela loucura dos outros. Isso, essa confiança a gente tem que ter. Então, a gente tem também aqui o Urano entrando na casa 4, fazendo uma quadratura com o ascendente e com o descendente. Junho e julho, e também outubro, novembro e dezembro. Gozado que junho e julho bate ali com o período da Copa, onde o Urano vai estar fazendo uma quadratura com o ascendente, com o corpo físico do Brasil. Bem, eu vou trazer algumas palavras bastante familiares e elas vão estar em evidência e tonificadas para nós brasileiros nesse ano. Ansiedade, estresse, isso tudo é Urano com aspectos difíceis com ascendente. Ansiedade, estresse, síndromes do pânico, Alzheimer, Parkinson, AVC, são patologias disfuncionais, né? São da disfunção de Urano. Histeria política, processo eleitoral com golpes baixos. A política virou um campo histérico de frustrações pessoais e sociais. E, mais uma vez, desde 1500, o nosso conflito central pulula. A luta entre Eros e Thanatos, ou seja, a luta entre a potência erótica de vida versus a pulsão de morte. Como sobreviver a essa autofagia, a essa autodevoração? A violência ganha uma pátina ideológica que não a faz parecer menos violenta. Fiquemos atentos. Bom, a chuva diminuiu e depois desse trânsito eu vou trazer também um trânsito um pouco mais facilitador. Nós vamos ter também um Plutão fazendo sextil com o meio do céu do Brasil. Nós já estamos com ele, e ele fica mais 2 anos à frente. Plutão sextil o meio do céu. É outra força alquímica de poder regenerativo a favor da realização do nosso Dharma, tá, gente? Então, mais uma vez, transformações positivas estarão operando para quem conseguir enxergar, para quem não mergulhar só na negatividade, né? E, afinal de contas, o que a gente tem que, assim, para que cada um de nós possa crescer mesmo com tudo isso. Nós estamos em busca de um salvador, de um pai, de um patrão, de um tutor, ou sermos soberanos de nós mesmos? Essa é uma luta de 5 séculos. E a força dármica nos faz, a todos nós, que estamos aqui, todos os brasileiros, protagonistas dela,
dessa luta, bem no período que existem possibilidades fortes da virada se intensificarem. Então, isso acontece para nós sermos os agentes químicos conscientes dessa virada e dessa mudança. E esse trânsito nos ajuda. Então, estamos nos aproximando do fim dos trânsitos. Uma penúltima fala. Júpiter fazendo a transição entre a casa 5 para 6, entre Câncer para Leão. Julho, mais um ano à frente. Um bom momento para a classe trabalhadora, quando o Júpiter entrar na 6. Bom mesmo. Né, metade do ano. Aumento da produtividade. E ele está na 5, né, e mais uma vez as artes estarão em evidência como bastião do combate ou do endosso de políticas a serviço de um banditismo normatizado. Que às vezes a arte, com A minúsculo, fica também a serviço de certos banditismos normatizados. Também os esportes estarão em vias de um patamar mais próximo do primeiro mundo, ou seja, de alguma organização melhor. O futebol mais europeizado aqui no Brasil. E as bets ainda prosperando. Essa é uma síntese da síntese dessa passagem do Júpiter da 4 para 5, da 5 para 6, de Câncer para Leão. Também pode ter, né, uma expansão dentro da área dos conhecimentos pedagógicos, né, das pesquisas, pode ajudar. Né? O Júpiter na 5, né? E Júpiter e Leão também. Na 6 também. O trabalho, né, quem trabalha com isso na área pedagógica, de pesquisa, enfim. Bom, vamos falar um pouquinho dos eclipses de 2026, minha gente. Vão ser 4 esse ano, mas eu só vou falar de 2 hoje, que afetam o Brasil especialmente. Tudo afeta, mas tem 2 que são mais significativas. Conforme os eclipses forem acontecendo, cada uma das 4, eu vou fazendo pequenas lives sobre, né? Porque elas abordam muitos temas, e alguns dos que a gente acabou de falar, inclusive os que eu vou falar são um pouco repetitivos em termos de assunto, de tema que os eclipses levantam. Mas como eles afetam principalmente o Brasil, então eu trouxe esses 2. A primeira acontece dia 3 de março. Nós vamos ter um eclipse em fevereiro, mas o que eu quero falar, que afeta especialmente o Brasil primeiro, é o de 3 de março. Nós vamos ter um eclipse lunar total. Se chama até uma lua de sangue, porque a lua fica enorme e avermelhada. Vai acontecer a 12 graus de Virgem, e a importância é porque acontece bem próximo do nosso Sol, que a gente acredita que é a 14 graus de Virgem, né? Esse eclipse vai ser visto parcialmente pelo Brasil, portanto, eu acho que ele expressa o acontecimento de situações, de fatos que expressam o sombreamento da nossa identidade. Lembrando que cada eclipse reverbera por 6 meses à frente. E esse sombreamento deve acontecer através dos nossos parceiros. O Sol do Brasil é a casa, fica na casa das parcerias, que é a casa 7, né? E esses parceiros, eu acho que provocadores de um sombreamento da nossa identidade, na verdade, estão provocando, incorporam uma provocação para a gente se despedir daquele Brasil sem cara, esse Brasil inferiorizado, né, e sem confiança em si, e, né, diante do desafio, a gente se apropriar da nossa identidade, da nossa potência e da nossa integridade, né? Porque a gente já sabe, então, que crise e desafio é chamado para a gente crescer e ir adiante. Eu acho que tem de acontecer isso. Bom, então, além disso, com esse eclipse, que a gente consiga se cuidar bem, que o Brasil melhore os cuidados com as condições de trabalho e a saúde do povo, né? A gente pode, com esse eclipse, ver alguma figura proeminente se apagar do nosso cenário também, como eu já tinha falado antes, tem outro trânsito relativo a isso. E, enfim, eu acho que 2 questões em relação a esse eclipse muito importantes são a autoafirmação mais consciente do Brasil, e, portanto, individualmente é um ano da gente se autoafirmar mais, e mais cuidado,
com a nossa saúde, mais cuidado com tudo. Bom, em 28 de agosto nós teremos um eclipse lunar parcial a 4 graus de peixes. De agosto tem 2 eclipses, vou falar só esse. Bom, esse eclipse 4 graus de peixes, ele fica pertinho do nosso ascendente, que a gente considera que é em torno de 3 graus de peixe, né? O ascendente expressa a nossa atitude no mundo. Então, e tem outros, como o Sérgio falou, outros astrólogos que utilizam outros mapas do Brasil, mas isso é papo comprido para outro dia. Bom, esse eclipse vai ser o único visível aqui no Brasil, na América toda, na Europa e na África Ocidental. A gente considera que eclipses visíveis num país afetam mais esse país, tá? Os assuntos que ele traz, a intensidade das águas manifestadas. Então, de novo, a psique coletiva mostrará a sua vulnerabilidade aqui no Brasil. Logo, o tema da descontaminação psíquica, mas também a física, tem alta necessidade a gente se cuidar. Porque aqui também, nesse eclipse, aparece essa tendência à doença por contaminação e intoxicação. A expressão do Maria vai com as outras, quando eu era menina tinha essa, né, característica bastante do Brasil, e o efeito manada deve insistir em se manifestar, porque a gente sabe que aquilo que está sendo enfrentado não quer sair do lugar, não quer largar o osso. E esse eclipse favorece esse Maria vai com as outras, esse efeito manada, né, na contramão do fluxo consciencial. Porém, a inspiração, a mediunidade, a espiritualidade, a empatia, a compaixão e as artes também se fortalecem. Então, eu vou repetir, minha gente, depois de tudo que a gente falou, eu concluí, sinceramente, preparando isso para compartilhar com vocês junto com o Sérgio, que esse será um ano profundamente terapêutico para o Brasil, curador. Nem a gente faz terapia, a gente vai lá, fala de todas as nossas sombras, olha para elas e aí a gente trabalha e a gente avança na nossa cura e no nosso crescimento. Bem, neste final de exposição trazemos uma indignação. Por que normatizamos o que a nossa consciência, no fundo, ela não admite? Entramos na quinta e última etapa para finalizar nosso encontro e abrirmos para perguntas, caso queiram. Trazemos 5 perguntas fáceis de responder e dificílimas de realizar. Perguntas para o Brasil e para o mundo todo. Primeira pergunta. 1. Eu quero ser o maior. Eu sou o maior. E ninguém mais pode ser maior do que eu. Quando um filho fica alucinado porque seu irmão parece prosperar mais do que ele, o que os pais devem fazer? Como a autoridade familiar deve proceder com esse filho ressentido? 2. Quando um irmão tenta destruir o outro para se sobressair diante o amor do pai, e aqui eu recordo os arquétipos de Caim e Abel, Isaac e Ismael, Jacó e Esaú, Osíris e Sete, Enlil e Enki, como essas guerras fratricidas ficaram alojadas em nosso inconsciente a respeito do momento certo para se manifestar. Que fique claro, toda guerra é uma guerra entre irmãos. O que os pais devem fazer? Como a autoridade familiar deve proceder com o ressentimento desse filho? 3. Destruir o irmão que subiu ao trono por mérito próprio. Torcer e engendrar contra o seu sucesso. O que fazer com esse afeto doentio? O que os pais devem fazer?
Como a autoridade familiar deve proceder com esse filho ressentido? 4. Em busca do amor do pai, os filhos amados se tornam delinquentes, bandidos, criminosos, sociopatas. Entenda-se aí que, para obter o amor do pai, é ter que ser vitorioso, rico, ter poder, mandar nas pessoas. Porque isso é aceito institucionalmente? Porque isso está normatizado? O que os pais devem fazer? Como a autoridade familiar deve proceder com esse filho ressentido, destruído moralmente? Como a população, que é a maioria, deve proceder para colocar esses vampiros da alma coletiva e individual em seu devido lugar? 5. Afinal, quem são os pais? São os jovens adolescentes de 50, 60, 70 anos que não amadureceram e estão com as suas canetas determinando o destino de uma massa de gente com mais de 6.000 anos de idade através de seus egos corrosivos? Ou então, os pais somos nós, bilhões de vidas que não queremos o poder, e sim uma vida digna, uma vida que vale a pena ser vivida. A população consciente é a autoridade. A população consciente é a autoridade. A população inconsciente é o pai dominado por filhos adolescentes, imaturos, armados até os dentes, que no fundo não sabem o que estão fazendo. Aqui não se trata de se referir a essa ou aquela pessoa. Essas práticas são usadas desde a Babilônia. Como fazer valer os grandes avatares iluminados que moram em nós, que são em nós muito antes da Babilônia? Afinal, quem tem, de fato, a autoridade? A consciência e seus atos. Afinal, quem tem de fato a autoridade? A consciência e seus atos. Gente, obrigado a todos. Vamos ter um espaçozinho para a gente abrir aí para algumas perguntas, caso queiram. Eu sei que o adiantar da hora já vai, mas podemos conversar um pouco. Se eu fosse os pais, teria firmeza amorosa. Explicar, mostrar a esse filho que ele também pode vencer. Eu sugiro que depois, com calma, vocês possam pegar esse finalzinho da live, essas 5 questões, porque pode parecer que a gente está falando dos pais e dos filhos dentro da nossa casa, quando, na verdade, a gente ampliou para falar do Estado e da população. Na verdade, quem é a autoridade? São os podres poderes imaturos, adolescentes e delinquentes? Ou, na verdade, a autoridade é uma população consciente? Alguém perguntou o que é o Dharma do Brasil. O Dharma do Brasil é um dia sermos o território de referência no mundo da integração das polaridades. É sermos uma escola de convivência
e integração entre os seres humanos e suas diferenças em todos os níveis e a natureza. Esse que é o Dharma do Brasil. Que existe no DNA da nossa alma, lá quietinho, adormecido, esperando ser despertado. E a gente vive um momento de poder dar mais passos adiante para que isso se realize. Alguém também perguntou, homem, o que é vencer? Para mim, depois você pode responder o que você acha. Vencer é quando a gente consegue se conhecer o suficiente para elaborar as nossas dificuldades, para que a gente possa manifestar na nossa vida de todo dia, no cotidiano, aquilo que a gente verdadeiramente é, e por isso a gente contribui com esse todo, com esse coletivo, sem o menor desejo de dominar ninguém, porque isso não é preciso. O que a gente sente é a alegria pelo compartilho e pela troca de crescermos juntos. Isso que é vencer, para mim. Para mim também. Para mim, vencer é cada vez mais e mais sermos quem de fato somos. Insisto em pedir que vocês leiam, vejam com carinho essas 5 questões, porque elas estão falando do arquétipo da nossa loucura que a gente está vendo estampada agora no mundo e também no Brasil. Nós estamos vivendo uma loucura, essa loucura vai aumentar, a gente tem que entender, porque senão fica tudo normatizado. É normatizado você invadir países porque você quer recursos daqueles países, ou porque aquele país está acontecendo, né? Então, a gente quando está numa sessão de terapia, ou quando está fazendo uma reflexão filosófica, ou quando está numa imersão profunda espiritual, a gente sabe o que é ética, sabe o que tem que fazer. Mas de tanto ler essas notícias, a gente vai achando que é normal. Essas guerras de um contra os outros, de destruição, de matança. E, na verdade, tem uma patologia, tem uma delinquência que vai para além da ideologia. Mas isso é intencional, né, homem? É para a gente ficar indiferente? É de tanto ver, você não aguenta, como defesa psíquica, você começa é assim mesmo. E isso tem uma intenção, quando, na verdade, o amor realizado é aquele que a gente olha, você não se conforma de ver que tem algum ser sofrendo alguma coisa que não seja a sua vida plena. Né? Você se mobiliza com isso, isso nos afeta. Não para a gente se destruir por causa disso, mas para que a gente se importe, né? Mas tudo é feito, gente, para nos anestesiar. Inclusive, a tentativa de aniquilação da nossa cultura. Vocês sabem que tem estudos sombrios feitos por pessoas ilustres que orientam os donos do poder, que dizem, você quer dominar um povo, acaba com a cultura dele. Por isso que desde os tempos antigos também, os povos invasores queimavam os livros do povo invadido, destruíam todas as referências de esculturas culturais, estátuas e tudo, porque você, acabando com a cultura, você diminui a capacidade de reflexão. E o Sérgio falou uma coisa muito importante, a gente vive um tempo em que a tecnologia tem o seu lado luminoso, mas um dos seus lados sombrios sérios é fazer tudo ser rápido, a gente ficar estressado e a gente não refletir. A gente passa de uma... Então, esse ano tem uma intensificação disso, mas a gente está aqui para também fazer uma rede de apoio mútuos, energético, de troca, né? Porque são esses grupos, são essas experiências que vão criando nichos não só de resistência, mas de avanço. E eu tenho uma certeza que a gente está vivo agora aqui para isso. Bem, gente, pelo adiantar da hora, pergunto, vocês têm alguma pergunta? Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal. Que bom, Ana. Bom, então eu reitero junto com o Sérgio a sugestão de vocês ouvirem de novo pelo menos esse finalzinho.
esse final, ele tem uma coisa direta da educação de pais com filhos, mas tem uma coisa metafórica, né? Afinal de contas, somos os pais do Brasil também. Então, A gente soube que nós somos os seus filhos. eu acho que eu Tá, né? dirijo as minhas últimas palavras aqui, passo a bola para a Lígia finalizar, lembrando, normalmente as pessoas quando vão assistir uma previsão, elas ficam ligadas a ano eleitoral, quem é que vai vencer, se é o Lula, se é a família Bolsonaro, se alguém vai morrer, alguma figura pública vai morrer, se algum astro pop vai engravidar, ou vai, né? Esse não é bem o tipo de astrologia que a gente faz. A astrologia que a gente faz, essa arte da astrologia, ela tem um objetivo, no primeiro momento, expandir a consciência, e no segundo momento, tentar se aproximar das digitais de uma certa iluminação, quem sabe, na melhor das hipóteses. Então, os acontecimentos, eles não podem nos distrair. Os acontecimentos, eles não podem ser iscas para a gente poder ficar olhando para outros lados que não sejam, na verdade, a nossa interioridade na relação com o mundo externo. Se a gente se perde dessa interioridade, dessa subjetividade, a gente fica refém da exterioridade, nós ficamos que nem, assim, o vento dando, a gente vai de um lado para o outro, de um lado para o outro, e o momento está bom, ótimo, e o momento está ruim, o momento está bom, o momento melhorou, e piorou, de quem é a culpa? É do governo? Não, a culpa é do não sei de quem, a culpa é... Essa história não nos acrescenta em absolutamente nada. Qual é a nossa participação, qual é o nosso senso de corresponsabilidade, a nossa potência criativa, a nossa potência enorme de reversão do quadro. Esse mundo que está aí, na verdade, ele não foi feito por políticos, ele foi feito por todo mundo. Todo mundo tem uma assinatura nesse mundo. Então, nesse momento, a gente, ao falar e ao ouvir, nós possivelmente estamos com a nossa caneta também assinando determinações dentro da gente que possam ser expandidas para fora para a gente transformar alguma coisa. Não pense que o poder está na mão de 2 ou 3 pessoas. Isso é o que aparenta. O poder está dentro do self, do ser que é dentro da gente. São 8 bilhões de avatares aqui dentro adormecidos. Tem 8 bilhões de Budas adormecidos esperando uma chance para que eles possam acordar e fazer uma grande revolução, não armada, mas uma revolução amada. E essa revolução amada, ela só é possível através da consciência. E previsões que não contemplem a consciência são meramente futurologia em função de fatos que podem ser esse ou aquele. E, na verdade, para o ego do astrólogo, quando algumas previsões são certeiras, nossa, eu acertei. E quando não dão certo, a gente muda de assunto. Então, pensem sobre isso, passo a bola para a Lígia, a gente está nos finalmente. Depois de falar tudo isso. Bom, dizer para vocês, agradecer muito toda essa companhia e essa troca. Dizer que ao estudarmos para organizar o que a gente ia falar com vocês, a gente se preocupou de trazer, na verdade, não deixar de trazer o lado difícil, mas a gente precisa, na vida, desenvolver esse olhar de lidar com as dificuldades e fazer delas pontes para o nosso crescimento, mais do que nunca. Então, de trazer isso para vocês de uma forma muito forte, muito consistente e amorosa. A certeza de que ninguém nasce num país à toa. Nós nascemos aqui nesse país porque nós temos uma relação anímica, de alma com ele. Então, nós construímos o Brasil e o Brasil nos constrói. Existe uma troca energética direta com essa situação. E eu, sinceramente, olho para o mundo e quando eu olho para o mapa do Brasil, eu agradeço ter nascido aqui. Porque aqui eu acho que tem essa verve, existe essa alma de ser um lugar de união entre as pessoas, os seres, da relação com a natureza potente, e que a gente vai chegar lá. Então, eu acho que a gente está num momento muito especial mesmo, e eu desejo muito que a gente tenha essa consciência também, que o coletivo é formado por pessoas, indivíduos, então
é a nossa revolução pessoal que vai trazer, vamos dizer assim, um avanço e transformação políticos, organizacional para o nosso Brasil e um legado que a gente vai deixar para as nossas crianças, para os nossos jovens também. E eu acho que eu acredito muito nisso. Então, e sabendo do trabalho todo de enfrentamento que a gente tem. Então, vamos seguir em frente e muito obrigada por tudo. O poder Beijo não no pode ser coração. mais forte que o amor. O amor sempre é vitorioso. Beijo no coração e até Agora. Beijo, gente. beijo, beijo. Tchau, tchau. Eu vou colocar, como sempre, vou salvar aqui, vou colocar lá no YouTube Sérgio Seixas e Lígia Franklin, tá? Como eu falei de início. Um beijo grande, durmam bem. Muitos corações.